Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma sessão de webinar. Hoje estamos aqui com o Fabiano, dono da distribuidora Riber Foods, e também com o Rodrigo Amaral, gerente de marketing, que também faz operação na Riber. Hoje o nosso bate-papo vai ser leve, tranquilo, a gente vai dar uma ideia para vocês em relação à cadeia de distribuição, como é que ela funciona, vai contar um pouco sobre essa belíssima história que a Riber tem, 41 anos aí de estrada, de experiência, trazendo e fazendo momentos felizes para o operador, estando cada vez mais próximo também do operador, né? Claro que não tem como não dizer, no momento que a gente passa, sobre as adversidades e os desafios que a cadeia, de forma geral, da distribuição sofreu. Então, esse é um bate-papo leve, tranquilo, esperamos que vocês gostem. E agora eu vou me dirigir aí ao Fabiano. Antecipadamente agradeço a participação e vou deixar para você fazer a introdução aí e a sua abertura. Tá contigo, Fabiano. Primeiramente, eu agradeço aí a oportunidade de estar falando um pouquinho do mercado de food service. É um mercado que a empresa está há 41 anos, é apaixonado, né, pelo tudo que é comida fora do lar, a gente está presente. Então, é sempre importante dar uma contribuição sobre o trabalho que a gente faz no mercado, atua no mercado. Bom, a Riber Foods é uma empresa de 41 anos, que atua todo o segmento de panificação, confeitaria, sorveterias, softs, açaí, indústrias médias, pequenas e grandes sorvetes. A gente também atua muito forte no canal Horeca, que a gente denomina, né, que é restaurante, bar, lanchonete, cozinhas industriais. Hoje a Riber Foods ela tem um portfólio que atende todos esses canais com mais de 3 mil itens, SKUs, que a gente está presente nesses segmentos. A Riber Foods hoje ela atua toda na área do interior de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro, e uma parte ali do Mato Grosso e Goiás. Mas nosso foco de atuação hoje estão presentes nos dois estados, Minas Gerais e São Paulo. Hoje a gente tem uma equipe de quase 90 representantes que atuam, né, nessas regiões, então é uma equipe bem extensa. A gente atua também com técnicos, né, de demonstração, que vai até o cliente para estar falando do produto, porque são muitos produtos específicos, né. O canal de food, diferentemente do varejo, que você atua muito, o varejo é muito compra e venda, o food ele tem um trabalho muito específico de ir no operador, demonstrar o produto, falar de rendimento, qualidade, enfim. Então, a gente também tem uma equipe de técnicos para esses segmentos. Eu acho que, a princípio, falar um pouquinho de Riber Foods seria isso. Hoje a gente tem mais de 10 mil clientes ativos na nossa base, positivados mensalmente. Acho que, inicialmente, falar um pouquinho da empresa seria isso. É uma empresa familiar, que está na segunda geração, mas os meus pais, que são os fundadores, são vivos, são ativos ainda, mas a empresa ela já está na segunda geração, e são eu mais 2 irmãos que tocam o negócio. A gente tem 3 lojas para varejo também, então tudo que a gente vende na distribuidora, a gente tem nessas lojas, que é situada em Ribeirão Preto, Rio Preto e Uberaba. Hoje a empresa, falando um pouquinho do tamanho, a gente tem mais de 300 colaboradores que atuam. Basicamente é isso. Tudo isso. Legal. Né? Rodrigo, aproveitando o gancho aí que o Fabiano passa para você, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. O Fabiano fez uma belíssima introdução. E aproveitando esse gancho que ele passa para você, eu também já jogo uma pergunta aí. Qual é o papel do marketing e como você se coloca em relação aos operadores da distribuição? Eu imagino que seja diferente, a nossa audiência também, até para poder entender. Qual que é o papel do marketing em relação ao operador de food e ao varejo, como o Fabiano colocou, que hoje vocês têm 3 lojas? Como é que você chega e comunica toda a história que vocês têm, né? Todo o serviço, principalmente, que vocês têm? Obrigado aí pelo convite, obrigado, Wesley, mais uma vez pela essa oportunidade. Como o Fabiano falou, a estrutura nossa hoje é toda voltada para o food service. Estamos em Ribeirão Preto,
numa área de 16 mil metros quadrados, com 11 mil de área construída, né? E o papel do marketing dentro do food service ele é diferente, claro, do canal de autosserviço ou segmento de festa, porque a gente tem como objetivo impactar o transformador, o operador, né? Ao contrário do autosserviço, a gente fala com o consumidor final, aqui a gente fala muito com o dono da padaria, sorveteria, restaurante. O nosso papel principal aqui, ele está alinhado com o posicionamento da empresa, que é soluções completas. Então, hoje a gente tem um compromisso, tanto do marketing quanto do time de venda, que é desenvolver e cooperar para o desenvolvimento e crescimento dos nossos clientes. A gente entende através dessa prestação de serviço que envolve trabalhos técnicos, receituários, as redes sociais, a gente vai gerar valor a toda a operação e com isso fidelidade e consequentemente as vendas. O outro desafio é que cada fornecedor que nós trabalhamos tem a sua estratégia de marketing e o seu planejamento. Então, a gente precisa alinhar todas essas necessidades, esses objetivos ao nosso plano de negócio, né? O nosso plano estratégico, o nosso planejamento estratégico. Isso, para realização disso, nós apresentamos todo final do ano o nosso plano de trabalho para o ano seguinte. Para o ano que vem chama Ecossistema Conexão que Gera Valor, porque a gente acredita que toda a operação do food service ela está conectada, desde o consumidor final até a indústria, né? Então aí a gente entra como o elo em toda essa cadeia. Importante comentar que desde que iniciou a pandemia, a gente ficou naquela dúvida se diminuísse o quadro de funcionário na parte de marketing, como a gente trataria isso no meio de uma pandemia. E aí a gente deu uma reviravolta. Então, hoje a River Foods, ela investiu num mini estúdio, onde a gente leva cursos, treinamento, live falando de produtos, a gente faz reuniões, treinamentos com a equipe de venda, tudo via web hoje, né? Hoje a gente tem canal do YouTube, onde a gente criou receitas, vídeos demonstrando os produtos. Então, a pandemia, ela nos ajudou, né, de uma certa forma, a dar uma acelerada na parte digital, né? Apesar de, assim, da pandemia ser uma coisa muito triste e complexa, né, pela quantidade de mortes, enfim, todo mundo sabe, mas ela deu um start dentro da empresa, onde a parte digital, ela deu uma acelerada muito, muito grande e importante. Então, a gente jamais imaginaria que ia fazer cursos através do Instagram, criar vários tipos de treinamento e receita e que a gente fazia ao vivo para os operadores. Hoje a gente faz esses materiais e disponibiliza em canal de YouTube, via WhatsApp, enfim, as ferramentas que tem hoje. Então, esse pulo digital acelerou bastante aqui dentro da empresa. Você tocou nesse tema, né, que seria aí, serão uma das partes da nossa conversa, que é justamente em relação ao comportamento que o mercado, de forma geral, do food service, né, teve em relação ao impacto que essa pandemia causou. A gente esperava aí para o mercado de food service uma crescente de 8,5%, né, em relação ao ano passado, e se a gente vê no acumulado, né, no ápice aí, que entre março e abril, a gente teve uma queda somada em relação ao ano passado, uma queda de 32%, né, então a gente teve desde alguns operadores fechando as suas portas, operações encerradas. A gente sabe que o mercado de food service em relação aos estabelecimentos, eventualmente, não tem um fluxo de caixa constante, realmente depende da operação, né, e do giro ali para poder se retroalimentar. Como que vocês, do food service, aí, né, de uma forma geral, como isso impactou e como foi passar por esse momento, né? A gente teve grandes momentos da nossa história e em gerações, né? Então, teve gerações que passou por guerras mundiais, teve outras gerações que passou por outros momentos da história que marcaram e essa pandemia marcou a esfera global, né? E de que forma isso marcou? Como foi passar? Como vocês reagiram? Enfim,
contextualizar um pouco, né, para a nossa audiência, como é que foi essa experiência do food, passar por esse momento. Assim, no começo, final de março ali, começo de abril, para nós era meio que terra arrasada, né? Tudo ia se parar, a gente não ia vender mais mercadoria, o mercado ia parar, enfim. A gente ficou bem assustado com aquela movimentação de lockdown, enfim. E aí, a gente pensou, não adianta a gente ficar chorando e esperando as coisas voltarem. Então, essa parte de marketing foi uma coisa que ajudou muita gente a dar uma acelerada. Como a gente tem um ramo muito diversificado, então hoje a gente atua muito no mercado de embalagens, padaria, ela não sofreu com fechamento, sorveteria. Então, assim, a gente tem um mix muito amplo. Então, a gente teve quedas expressivas, principalmente ali abril, maio e junho, mas a gente conseguiu recuperar justamente com esse trabalho de marketing junto ao mix que a gente tem para oferecer para o operador. E a gente percebeu também que o mercado ele se acomodou e se estruturou, vindo que o cara tinha que estar fechado, então o cara trabalhou muito forte o delivery, com o Instagram também, Facebook, colocando o cardápio dele, entregando os produtos. Então, assim, a gente também ofereceu várias opções de produtos que o cara conseguisse fazer o seu delivery, tanto na parte de embalagem, enfim, linha de confeitaria, sorveteria, padaria, o pessoal se adequou. Então, a gente não sofreu tanto igual outros segmentos devido a esse trabalho que a gente fez em portfólio e o cliente também na ponta, ele não ficou esperando ele fechar as portas ou quebrar, enfim, o cara se adequou ao momento e também trabalhou para poder fazer suas vendas. Mas, assim, ainda a gente está numa recuperação um pouco lenta, apesar de setembro e outubro foram meses muito, muito bons para o segmento, mas a gente acredita que ainda a gente fecha o ano com crescimento, porque o mercado de panificação, ele está reagindo bem, mas não deixa de ser um ano igual a gente esperava, né? Acho que durante a pandemia, né, nós tivemos, como o Fabiano comentou, a pandemia, claro, trouxe muitas notícias e situações ruins que ninguém esperava, porém, para algumas áreas dentro da empresa e para o negócio, uma crise ela pode ser uma oportunidade muito grande para rever processos, avaliar indicadores, mudar um pouco a forma de trabalho. E foi isso que a gente fez e com agilidade muito grande. Então, no primeiro momento a gente assustou, achou que, como o Fabiano fala, terra arrasada. No segundo momento a gente viu que poderíamos agir de maneira muito rápida. A primeira coisa, a gente começou a estruturar um plano de treinamento muito forte com o time de vendas. Então, nós começamos aí, a partir de maio, toda sexta-feira, reunir todo o time dentro de videoconferência, através até do Zoom, para estar utilizando esse momento assim, para motivar e principalmente capacitar. Segunda etapa, a gente começou também a direcionar os esforços promocionais e materiais de comunicação para o delivery ou aqueles segmentos que mais estavam sendo impactados. De novo, ajudando o cliente também a enxergar a possibilidade de negócio naquele momento. Então, não adiantava ali fechar a porta e chorar, a gente precisava reagir. E aí, através de um relacionamento muito forte que o nosso time comercial tem, a gente aproveitou de um dos fatos que os operadores passaram a diminuir o número de distribuidores que ele comprava. Ele começou a procurar aqueles parceiros, aqueles com relacionamento maior, mais antigo, e que pudesse ter um mix adequado à necessidade dele. E isso a gente conseguiu se posicionar muito bem e ajudá-los naquele momento a superar a crise que estava sendo instalada. E as empresas nesse período de pandemia também, que tiveram um poder de reação forte, entenderam que estar junto dos distribuidores era um caminho para reagir, com certeza elas voltam muito mais fortalecidas após esse momento que a gente está passando. Realmente são pontos relevantes aí que nos trazem um momento de reflexão, né? Uma terra arrasada por uma pandemia que ninguém esperava, a gente não estava preparado, né? De forma geral, a gente foi forçado
né, a aprender do dia para a noite, a rever conceitos, a mudar realmente a nossa rotina e a maneira, né, trazendo isso para o mercado de food. Tradicionalmente, o contato né, do comercial, da equipe comercial com o operador, com o confeiteiro, com o comprador, ele é muito presente, né? Então, o RCA, ele está em campo, ele tem uma carteira lá de cobertura de 100, 200, enfim, alguns clientes na carteira para fazer, e do dia para a noite ele precisa adaptar, e eventualmente o cliente não está pronto para isso, né? Ele precisa reagir. O Fabiano colocou muito bem, né, que o mercado de food, ele reagiu nesse sentido, os clientes tiveram aí, não perderam esse tempo, e aí eu vou puxar esse gancho para soltar para vocês, em relação à evolução que vocês mesmos colocaram, né, seja por e-commerce, site, delivery, takeout, pedidos pelo WhatsApp, que já vinha sendo uma ferramenta muito usual, né, já estava até substituindo o papel de pão, né, que o cara tira o pedido, e de que forma vocês viram essa aceleração, essa ascendência, né, e mais importante, não só quando a gente teve o ápice, né, e durante esse período que teve aí uma certa estabilidade, mas também para amanhã, como é que a gente enxerga e projeta isso? De que forma o comercial do food service está preparado e também atendeu o operador? O food service sempre teve a característica de algumas resistências, né? Principalmente no que se fala em digital, né? Se você puxar aí as sorveterias, quantas tinham antes da crise Instagram, quantos tinham uma página, enfim. E com essa pandemia o processo teve que ser acelerado, como a gente já mencionou. Hoje os clientes são muito mais sensíveis e muito mais aptos a ter o acesso ao digital. Então, o primeiro momento foi, através desse entendimento, a gente começou a ter mais conteúdo, né? Hoje a gente tem a criação de conteúdo muito forte aqui dentro. E esses conteúdos, eles sempre têm como premissa o que eu posso desenvolver para facilitar a vida do cliente ou para fazer com que ele ganhe mais rentabilidade ou diminua os seus custos. Então, a gente passa a ter um direcionamento muito focado a ajudar o cliente. Em relação à equipe de vendas, a gente tem clientes ou representantes que ainda não voltaram, nós passamos o treinamento para eles até como utilizar o WhatsApp como uma ferramenta mesmo de venda, tendo cuidado assim, com a foto que está no perfil, o que colocar no status, o que está escrito no status, como abordar o cliente através de uma mensagem. E o que a gente percebe? O cliente, depois dessa pandemia, ele vai dar preferência para aqueles representantes ou vendedores que realmente agregam ao negócio. Então, aquele vendedor que passa lá na porta para falar, e aí, precisa de alguma coisa hoje ou não? Esse cara, ele vai ter cada vez menos espaço, não só no food, mas de uma maneira geral. Então, hoje a gente orienta muito nossa equipe a ter um conhecimento técnico muito aprofundado e ir no cliente realmente para fazer a diferença para ele naquele momento, porque o tempo do cliente é cada vez mais escasso, né? Fabiano, você quer aí, junto com o que o Rodrigo comentou, dar uma ideia do que você projeta para o que ficou de lição aprendida em relação a essa nova modalidade de pedido, digamos assim, porque eu também sou do mercado de food. Uhum. Tá contigo. Eu acho assim, a parte digital veio para ficar. Eu acho que deu uma acelerada muito grande, conforme até a gente comentou aqui. E eu acho que a parte do vendedor estar indo no cliente, as reuniões presenciais, o que a gente fazia antes não é que não vai existir mais. Ela vai continuar acontecendo na hora que tudo isso se normalizar, mas eu acho que a parte digital, ela acompanha junto. Não é que a gente vai ser totalmente digital. Eu tenho participado de várias reuniões, treinamentos, conversado com várias empresas, e tem muita gente já falando que é o digital que vai reinar a partir de agora. E eu acredito que, quando isso se normalizar, a parte digital ela vai ser presente, principalmente na nossa empresa, na parte de conteúdos, treinamentos, receitas, vídeos falando de produto.
Isso vai ser um negócio contínuo e a gente vai continuar fazendo. Porém, a visita do representante no operador, treinamentos que você vai juntar os clientes, que a gente sempre fez muito bem isso, ao vivo ali, o cliente olhando o produto, demonstrando, degustando, enfim, isso vai acontecer, mas com a frequência um pouco menor, a gente acredita. Então, porque o food service, ele é um mercado muito de contato, né? Então, você tem que estar ali falando, mostrando, e muitas vezes no digital isso não acontece. Você tem que falar de um chocolate importado que a Barry lançou, igual na Páscoa passada ela lançou o Rubi. Quando lançou o Rubi, se você faz isso só de forma digital, como é que o cliente degusta o produto, vê o rendimento, vê a praticidade, vê o que oferece? Então, assim, o digital vai ser presente, mas o contato que o food service exige, isso vai se manter e não tem como apagar isso. O que os distribuidores têm feito muito, e nós também, é criado, acredito que em janeiro a gente já tem a nossa plataforma digital, onde o cliente consiga comprar também, ou através do representante, ou através de plataformas digitais. Porque assim, o operador ele tem um dia muito corrido. Então, restaurante, às vezes o cara está ali preocupado com o almoço, com a refeição, com a entrega, e a gente já viu que o pessoal gosta de fazer compras à noite. Então, acho que uma coisa que ajudou a acelerar e vai estar muito presente são as compras online. Então, o que a gente acredita é que o distribuidor que não tiver uma plataforma para oferecer para o operador essa modalidade do cara entrar e comprar, eu acho que o distribuidor ele vai ter uma grande dificuldade, que isso também está vindo forte. Fazendo até uma meia-culpa aí, em relação a essa evolução e essa aceleração da mídia social, eu aqui vou me fazer de culpado, porque eu por muito tempo resisti ali a abrir conta, minha conta, por exemplo, no Instagram, eu vim abrir em março justamente por conta desse contato, desse relacionamento, que a gente viu que é de fundamental importância a gente estar, né? A gente sempre estava em contato direto, como o Rodrigo colocou, sempre em contato direto com o cliente, indo na operação dele, entendendo em contato, e no momento de um dia para o outro a gente precisou remodelar e reaprender isso, então realmente, enfim, só para também dar um norte em relação a essa aceleração e a importância que teve, né? Eu anotei aqui do que a gente conversou, acho que, não sei se foi o Fabiano que trouxe ou se foi o Rodrigo, algumas palavras que fazem muito sentido nesse momento, né, que a gente viveu e ainda precisa e passa, que é em relação à motivação e capacitação de pessoas, né, porque a gente sabe que foi um momento muito complexo em relação à dinâmica, em relação ao aprendizado. Dentro do mercado de food service, a gente tem aí um grupo de operação, né, um grupo comercial que eventualmente já tem uma certa experiência de mercado, então essa parte de motivar, capacitar e justamente trazer uma modernização para a operação do dia a dia é de fundamental importância, né? Então, além dessa recorrência de treinamento que vocês fizeram, qual é a leitura que vocês têm disso, né? O quão evolutivo foi para vocês como negócio e para as pessoas também como uma evolução profissional em relação ao dia a dia do trabalho delas? A gente teve um aprendizado, falando um pouquinho assim internamente, a gente teve um aprendizado muito grande, porque o digital, quando você faz um treinamento, tanto para funcionários, para representantes, você tem que ter um entendimento do tempo. Não pode ser uma coisa muito longa, porque se torna cansativo. Entendimento de horário, tá? É uma coisa que a gente foi aprendendo e evoluindo ao longo dos meses. A gente errou muito até ter um ponto de equilíbrio, porque se você faz num horário errado, mesmo você tendo 100 pessoas na sala, às vezes o objetivo acaba não sendo alcançado. Então, foi um aprendizado muito grande para nós, questão de tempo, horário que se faz, quantidade de conteúdo que você oferece no digital, porque senão você quer a ânsia de fazer e querer que as coisas aconteçam, quando você joga muito conteúdo,
às vezes você não atinge o objetivo que você quer. Então, em 4, 5 meses aí, a gente teve um aprendizado muito grande com relação ao digital. Isso foi muito importante para nós. Parte de motivação, vou deixar para o Rodrigo aí comentar. O que nós procuramos nesse período, né? Primeiro foi uma situação muito forte de empatia, que era se colocar no lugar dos nossos operadores, do nosso time de venda e dos funcionários internos, né? E se é uma coisa que o empresário brasileiro é especialista, é em crise, né? Se pegar aí 41 anos da Riber Foods, tivemos diversas crises econômicas, políticas, sociais, só que dessa vez foi uma crise nova, que foi uma crise na saúde. E o que nós fizemos nesse momento, né? Vamos buscar ter em mente aquilo que nos traz esperança. Então começamos a identificar as oportunidades de negócio que estavam existindo. Começou abril com pouquíssima, maio já começou a acontecer, e fomos monitorando aí os mapas, né, que vinha sinalizando as cores de cada fase. Uma situação, uma região não está aberta, outra está fechada. E um dos pontos críticos, que é na nossa área de atuação, antes mesmo de ter qualquer caso de pandemia, foi decretado que tinha o lockdown, tinha que fechar tudo. Nada funciona. E ficou até junho, tinha cidades que não tinha nenhum caso e estava tudo fechado, né? Por uma situação aí, talvez, de falta de entendimento regional, né? Tomou-se uma decisão no estado todo. E nós procuramos aqui, desde cartas que o seu Amâncio, carta do presidente para a equipe, para estimular, para reforçar, até campanhas de incentivos envolvendo os fornecedores para que pudesse aí o representante comercial manter o seu ganho mensal, nem que fosse pouco, mas pudesse aí estar ajudando aí na parte financeira. Junto com isso, fomos criando vídeo, conforme as áreas vinham voltando, nós mandávamos mensagem para os vendedores. Hoje foi recorde de venda durante a pandemia, então algo mesmo que fizesse com que o entusiasmo de todo o time e dos supervisores se mantesse aí aceso, né? E o que a gente fica como lição também? A importância de ter um planejamento sólido, né? De ter uma estrutura muito bem enraizada. Então o negócio tem que ser muito bem conduzido. E nessa parte de gestão, além da lição de casa, nós procuramos também ajudar os nossos operadores nesse sentido. Então aumentamos em algum caso ali o prazo de pagamento, negociamos algumas situações financeiras para que eles também pudessem manter vivo aí durante esse período. Parte internamente da empresa, desde que começou a pandemia, a gente tomou todas as precauções que estavam dentro da nossa capacidade. Então, quem a gente conseguia fazer que trabalhasse home em casa, a gente conseguiu mandar para casa, respeitamos toda a questão do distanciamento, pessoal de máscara, parte de higienização, medição de temperatura. Então, a empresa também, na parte interna, ela se preocupou muito. Graças a Deus, a gente conseguiu segurar todo o quadro de funcionários, manteve, né? A gente não precisou dispensar, mandar a gente embora. Então, acho que isso é importante também lembrar. E agora, talvez, que essa questão de segunda onda, a gente, mais do que nunca, tem que reforçar tudo novamente, manter todos os cuidados, porque a pandemia não terminou ainda, né? Parece, mesmo que seja muito cansativo, todo mundo já está muito cansado, de saco cheio, a pandemia, ela não terminou. Então, a gente tem que manter as cautelas que a empresa veio adotando ao longo dos meses, continuar fazendo, porque senão a gente achar que terminou, né? Mas baixa um pouquinho a guarda, fica mais tranquilo achando que terminou. Então, a gente, mais do que nunca agora, tem que voltar a tomar e continuar com as precauções que a gente vem adotando aí. Legal, é muito bacana ver essa preocupação, seja com o cliente externo, né, no caso dos operadores, e também, principalmente, né, que é a extensão da nossa segunda família, porque a gente vive mais no trabalho, né, que é com os clientes internos, né, que nos ajuda a trazer essa estruturação. A gente segue aí para o nosso caminho, para o final do nosso bate-papo, e o Rodrigo trouxe aí, né, no final da conclusão dele aí,
né, em relação à parceria, em relação a estar próximo do operador, né, entendendo esse momento que estava todo mundo passando, inclusive vocês como empresa, como distribuidor, mas entendendo também que o pequeno ali, o comércio, né, o comerciário, o operador, o padeiro, o dono, enfim, ele também estava passando por isso, né? E essa preferência, na verdade, essa parceria que vocês fizeram, essa construção, esse relacionamento, como vocês enxergam em relevância e preferência daqui para frente? Porque uma coisa é você, enfim, passar por dificuldades, e eu acho que foi o Rodrigo que trouxe a palavra de se colocar no lugar do outro, né? Que é a empatia, que é você entender as dores do próximo e realmente se colocar no lugar dele. Como vocês enxergam essa preferência e esse cuidado que vocês tiveram nesse momento tão sensível e que agora isso vem mudando, e de que forma a Riber tem colheu, ela plantou bons frutos ali junto à parceria, estreitamento, e de que forma agora ela vai colher? Como vocês esperam? Isso já reflete de alguma forma, seja no relacionamento, seja em relação ali ao aumento de mix, enfim, a constância de compra, como é que isso se refletiu? Eu acho que a Riber Foods, ela sempre pensou a longo prazo, né? O nosso trabalho não é sempre pensando no curto prazo, é a longo prazo. Então, tudo que a gente fez, não só do começo da pandemia, mas a gente, como distribuidor, a gente sempre pensou em excelência, em logística, atender bem o cliente, ter um comprometimento do cliente comprar e receber o produto na hora programada. Apesar da queda de vendas, a gente nunca deixou de entregar um produto. Então, a gente foi construindo, a gente nunca pensando a curto prazo, sempre a longo prazo. E o que a gente fez nessa pandemia é justamente isso, pensar a longo prazo. Dar a mão para o operador e estar junto com ele, seja num título que precisa ser prorrogado, seja num prazo adicional, seja numa condição diferenciada. Então, eu acho que a Riber Foods, ela não só nesse momento difícil, mas ao longo dos anos, ela vem construindo, pensando sempre a longo prazo, tendo marcas importantes, como a própria Barry, que foi Quando a Barry iniciou o projeto aqui no Brasil, a gente sempre teve junto e acreditou que seria uma marca importante para os operadores. Então, a gente sempre pensa no longo prazo. Então, tudo que a gente está construindo, não que a gente vai colher agora, ou semana que vem, ou dezembro, mas é ao longo dos anos. Então, acho que é mais ou menos isso. O que é bacana, né, só mencionar que tudo isso que foi feito durante a pandemia não é diferente do que a cultura da Riber Foods, da nossa forma de trabalhar, que é sempre assim, tá investindo mesmo, e quando fala de soluções completas, é o nosso operador dentro do centro do negócio. Então, todas as ações são direcionadas diante daquilo que ele precisa, ou numa pandemia, ou num momento de explosão de venda. Então, a forma de relacionar com esse cliente, a forma de se relacionar com a equipe, é uma cultura nossa, que é uma empresa que tem a valorização das pessoas, o lado do capital humano muito bem forte. Vejo isso como uma fortaleza nossa, como um diferencial mesmo. E a gente colocou isso na prática, né? E durante a pandemia e durante todo o processo, que a gente sempre fala, é buscar fazer o simples bem feito. Não é reinventar nada, não é vir com conceitos ou aplicações intergalácticas, porque está sendo sucesso na Europa, nos Estados Unidos. Não, o conceito do negócio, ele é muito simples. Às vezes a gente quer complicar demais, né? Então a gente procurou colocar essa simplicidade em prática e fazer aquilo que o cliente e a equipe de venda precisava durante esse momento. Obrigado aí por vocês colaborarem e trazerem aí um pouco da experiência do mercado de food service por esse período tão delicado aí da nossa história, da nossa operação, e realmente chegar a 41 anos, como a Riber chegou, com solidez, com cultura, com foco central no cliente, seja ele interno, reforço externo. Realmente é uma belíssima história. A gente já caminha para o nosso final de bate-papo, foi muito leve, foi muito tranquilo, e realmente é importante a gente trazer e traduzir toda essa cadeia produtiva, né, esse fluxo aí,
para o consumidor final, né? Para aquela pessoa que chega na padaria e pede o seu seu pãozinho, que pede ali a sua Carolina coberta com os nossos produtos, enfim, realmente dar uma visão de toda a cadeia, de todo o suporte que dá, e a Riber seguramente faz parte disso. Agora eu passo, então, para o Fabiano para fazer as considerações dele. Agradecer a oportunidade de falar um pouquinho desse mercado, que a gente é apaixonado, que é o mercado de food, um mercado bem específico, que geralmente a gente tem aí mais de 300 parceiros, fornecedores. Quem vem do varejo e entra nesse canal fica apaixonado, que realmente é um mercado muito bacana de trabalhar. Então, a mensagem final é agradecer nossos clientes, que sem eles, né, a gente não tem a razão de existir. E pode contar com a gente aí, em 2021 a gente espera estar mais forte ainda. Agradecer a Barry, uma empresa excepcional que a gente sempre trabalhou desde o começo, sempre apostou e continua apostando. Então, só mesmo agradecer. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Às vezes é complicado, difícil falar da gente, né? Nós preferimos trabalhar do que falar, mas foi, eu acho, um momento bacana. Espero que tenha ocorrido tudo certinho, dentro daquilo que vocês esperavam. E estamos aí à disposição, que vem a Páscoa 2021 e os novos desafios aí para o próximo ano, né? Obrigado aí mais uma vez. Obrigado ao André pelo atendimento, a toda a estrutura da Caliboi. Um abraço. Aproveito aí também os agradecimentos e reforço aí o nosso muito obrigado também a todo o time, o nosso time comercial, o time do Gourmet, que faz realmente a máquina girar, seja ela do canal direto ou do canal indireto. Então, para vocês aí que realmente no final do mês bate a meta e no mês seguinte já começa tudo de novo, nosso muito obrigado por não desistirem, porque realmente a área comercial é uma área que são para grandes profissionais, né, que enfrentam grandes desafios. A vocês, os nossos convidados, Rodrigo, Fabiano, muito obrigado pela participação e toparem aí dividir um pouco da experiência de vocês e da operação da Riber, uma história belíssima, começando lá com o seu Amâncio, com muita garra, com muita perseverança. Foi incrível esse nosso bate-papo. A você, nossa audiência, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, desse entendimento da cadeia aí do mercado de food service. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra em breve no próximo webinar. Tchau!